Bom, e aqui então é o primeiro trabalho da minha série, né, Cotidiano, a partir de Vilma Martins, e que ele já traz, assim, na verdade, vários elementos, né, que eu trabalhava já há alguns anos, né, anteriores a esse trabalho, que é, enfim, essas miniaturas, né, eu trabalho muito, assim, enfim, com objetos, né, que são considerados lúdicos, né, assim, ou eventualmente kit, né, dentro do o kit, na verdade, seria uma tradução, ele não tem uma tradução exata, né, em português, o kit, mas talvez o brega seja algo, enfim, mais próximo, né, da gente aproximar aqui de uma palavra em português, assim, enfim, dentro do nosso contexto, né? Então, você tem tanto esses elementos, né, que remetem a uma infância e tal, quanto elementos que estão assim dentro dessa categoria do kit, né, por serem coisas que, enfim, isso na verdade tem um recorte assim, né, de gosto, digamos assim, que é muito socioeconômico, né? É um recorte muito classista, por vezes, do que é o objeto de decoração, o objeto bonito, o objeto rico, né? E do que é o objeto brega, né? Então, você tem enfim, um jogo, né, entre essas coisas, e isso está assim, muito presente no meu trabalho. Eu abordo isso de maneiras diferentes. E especificamente aí nessa série, né, Cotidiano, eu estava nesse período, eu acho que eu não falei aqui, mas eu sou formado bacharel, né, em cinema e audiovisual pela Universidade Fluminense, aliás, Universidade Federal Fluminense, que é a UF, né, em Niterói, aqui no Rio. E também, enfim, eu sou mestre em estudos dos processos artísticos, também pela UF, né? Programa de pós-graduação em artes de lá. E aqui dentro, enfim, eu estava, na verdade, isso é 2017, eu estava finalizando ali o mestrado, já escrevendo a dissertação, né? E uma coisa que, infelizmente, acomete a vários artistas, né? Assim, quando estão dentro desse meio acadêmico e tal, é que eventualmente você para de produzir, né? Por conta das demandas e tal, enfim, ligadas à academia, muitos artistas acabam entrando justamente para, enfim, falar, escrever, explorar a sua ampliar, né, a sua poética e tal, aliando a uma teoria, né, digamos assim. Mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa começa a produzir ali textos e tal, e a parte prática, né, do trabalho fica deixada de lado, assim, infelizmente. Isso é muito comum, assim. E aí, eventualmente, acontece das pessoas estarem no doutorado ou no pós-doutorado falando de trabalhos que elas fizeram há 10 anos atrás, simplesmente porque elas não produziram mais, assim. Isso era uma coisa que eu tinha um receio, assim, muito grande, né, quando eu entrei pro mestrado. E ali, meio pelo final do mestrado, realmente eu senti que isso estava um pouco acontecendo, assim, porque, em geral, eu tenho uma produção, enfim, bastante intensa, assim, né? Mas ali, quando eu estava escrevendo a dissertação e tal, eu fiquei um tempo, né, sem produzir. E aí, dentro disso, eu fui numa Bienal de São Paulo e vi novamente o trabalho da Vilma Martins, a série Cotidiano, que estava participando lá dessa Bienal, né? Acho que foi em 2016, 17, eu não lembro exatamente a data agora. Mas além de ter visto, né, em 2014 lá no Paço essa grande retrospectiva, eu vi depois o trabalho dela nessa Bienal de São Paulo. E aí eu acho que isso me deu um impulso assim de produzir, né, de fazer e tal, botar a mão na massa, né, como artista. E eu acabei, a partir disso, enfim, decidindo, né, fazer essa série que eu chamei de Cotidiano, e a partir de Vilma Martins, porque foi a partir do trabalho dela, né, que eu tive essa inspiração e tal para fazer o meu trabalho, assim. E que mais à frente vocês vão ver que, na verdade, eu trabalho assim, com referências muito diversas, né? Tem não só o trabalho dela inicialmente, mas várias outras referências, né? Do cinema, de documentários, enfim, de um leque bem amplo assim, de referências. E essa daí é a primeira imagem, né? Dessa série.
eu estava nesse período morando na casa da minha mãe, que fica em Belford Roxo, né, no lote 15. E aí, enfim, eu estava escrevendo a dissertação, né, no meio disso tudo, assim. E esse trabalho, essa ideia veio de repente, assim, de noite. Eu acho que eu fiz isso de madrugada, inclusive. E aí, enfim, tem essa referência um pouco de uma coisa, uma cena, na verdade, de caça, né? Que vem, assim, desses documentários de Animal Planet, Discovery Channel, da National Geographic também, uma coisa ou outra, assim. E que eu via muito na minha infância, assim, infância e adolescência, né? Eu consumia muito tudo que era, assim, sobre animais e tal, eu tinha interesse, né? E ficava vendo, e eu acho que isso acaba, enfim, aparecendo, né, hoje em dia no meu trabalho, assim. E aí eu montei, né, essa cena enfim, essa possível cena de caça, que esses leões estariam possivelmente perseguindo, né, essa girafa, mas dentro desse contexto ali do lar, né, do doméstico, né, e com essas miniaturas. E aí, a princípio, eu tinha imaginado realmente essa girafa que tenta fugir, se esconder, e aí dentro dessa boca, né, de fogão, com fogo e tal. E na hora que eu liguei, então era, enfim, algo um pouco paradoxal, talvez, né, de que aquilo está protegendo, mas ao mesmo tempo, enfim, em algum tempo, aquilo possivelmente vai te matar e tal. E aí eu vou pensando muito, tem uma narrativa cinematográfica em geral que acontece na minha cabeça e com esses personagens e que eu vou utilizando nos trabalhos, assim. Não necessariamente a imagem em si, ela é mais como se fosse um fragmento, um frame, né? Assim, um estilo, um frame de um filme, por exemplo, né? Você recorta uma imagem de uma sequência, né? E aí você tem esse fragmento, na verdade, narrativo, assim. Então, na hora que eu tive que fazer isso, né, bem rápido, porque fogo e tal, e plástico, e o fogão da minha mãe. E aí, quando eu liguei o fogo, assim, aconteceu isso, né, a cara, esse focinho do leão estava muito próximo ali, então ele começou a pegar fogo, e ao mesmo tempo a cabeça da girafa também começou junto, assim, então ficou uma coisa meio mula sem cabeça, né? Que tem essa mula enfim, com o fogo, né? Que fica saindo assim do pescoço, essa lenda brasileira, assim. E, enfim, dentro desse contexto aí, com esse outro personagem ali meio que assistindo isso, ou esperando, enfim. E a partir disso, vamos aqui continuar. Nesse trabalho daqui, ele se chama Sem Títulos, Zebras, Leopardo e Crocodilo. É um comentário assim sobre os títulos, é que em geral eu uso enfim, essa é uma recorrência, já tem alguns anos, né, que eu costumo titular, né, os trabalhos assim, nomeá-los dessa maneira. E dentro dessa série eu chamo assim, né? Sem título, em geral, entre parênteses, você tem ou uma descrição aqui de quais são os personagens, os animais que estão envolvidos, né, na cena, então é algo mais descritivo, tipo esse, por exemplo, ou eventualmente algum comentário sobre uma referência que eu estou utilizando, ou alguma coisa mais poética, assim, isso varia bastante, né? Mais para frente a gente vai ver títulos diferentes, né, desse estilo, assim. E aí, novamente, eu construí essa segunda imagem, né? Eu estou mostrando em ordem cronológica, né? Da primeira até a última imagem da série. E aqui, enfim, a gente tem novamente essa cena de caça, né? E que, a princípio, tem uma imagem assim, muito recorrente, que é enfim, dessas cenas de caça na savana africana, né? Ou em rios africanos e tal. E aí é justamente a partir disso que eu construí, né? Essa imagem, então você tem enfim, esses lugares, na verdade, onde os animais por vezes se concentram para ir tomar água, né? E ali você tem tanto as presas quanto os predadores, enfim, convivendo, né, até certo ponto, no mesmo local, assim, aí você tem todas as cenas ali, as batalhas e tal. Então você tem, na verdade, enfim, nessa cena é mais uma cena de caça, né, que eu construí. Nesse caso foi uma cena de caça construída na pia da casa da minha mãe. Enfim, é no ralo, né, da pia, assim, que acontece isso.
E você tem esses animais, enfim, que estão aí. E tem essa ideia da iluminação também, que é uma coisa muito construída. Na verdade, em vários trabalhos meus, assim, você tem meio que uma construção cenográfica, né? Então, tanto nessa montagem do cenário, dos objetos, né, de como a cena se desenrola, e essa preocupação também grande, né, com a iluminação. Eu trabalhei, enfim, faço trabalho de vez em quando em cinema, assim, especificamente aí nessa área de câmera, de direção de fotografia, que é justamente onde você vai lidar, né, não só com a imagem, mas com a luz, a construção da luz. Então, essa construção da luz é uma coisa muito importante no meu trabalho de maneira geral, mas eu acho que especialmente nessa série, assim, tem enfim, um rigor, né, técnico e tal, bastante forte, assim. Bom, esse trabalho eu sem título, Ursos, enfim, possivelmente é uma cena de caça. Muitas das imagens, na verdade, algumas são um pouco mais claras, assim, eu tenho, apesar de ter feito, né, todos essas imagens e ter esses fragmentos de histórias e personagens que vão acontecendo, mas enfim, é um trabalho de arte, né? Então ele não é exatamente uma ilustração ou alguma coisa nesse sentido, né? Que tem, enfim, um sentido muito definido e isso significa isso é aquilo. Enfim, tudo está aí sujeito à interpretação, inclusive a do próprio artista, né? Pode ser interessante o que eu estou dizendo aqui, trazer coisas novas e tal, mas ao mesmo tempo vocês podem totalmente desconsiderar tudo que eu estou falando aqui, porque, enfim, o que importa realmente, eu acho que é a experiência, na verdade, de cada um. É claro que, enfim, a fala do artista vai somar, vai ser muito interessante, assim, em vários aspectos, né? Mas vocês podem ignorar também tudo que eu tô falando, tá? E nesse caso aqui, enfim, eu construí essa cena que eu não sei se é exatamente uma cena de caça propriamente, mas é uma cena. Aliás, eu não falei lá na outra imagem, mas eu vou falar aqui nessa, né? Em geral tem essa característica assim dos líquidos e de coisas que eu vou construindo nessa série, que é bastante cartunesco, né? Essa relação com desenho, enfim, desenho animado, né? Até assim. E aí, no caso da imagem anterior, eu tinha utilizado tinta guache para fazer aquele azul, né? Da água. Isso é uma coisa que eu vou utilizar em praticamente todas as outras imagens, né? Então tem tipo, a água nesse trabalho, né? Nessa série, tem essa característica, né, de ser uma água assim extremamente azul, né, e que remete, eu acho que justamente para essa artificialidade, para essa construção, né, da imagem, assim, eu acho que não busco um naturalismo, digamos assim, né? Até porque eu estou trabalhando, enfim, com miniaturas, com brinquedos e tal. Eu acho que a ideia do artificial, né, do falso, assim, do fake, é muito importante na minha pesquisa de maneira geral, né? A ideia do artifício e nessa série mais ainda, assim. Então, uma coisa, na verdade, que eu estava pensando enquanto estava fazendo essa cena, que foi dentro do congelador, né, de fato, assim, é uma imagem, enfim, fria, tá louca. Enfim, eu usei, né, de fato, a forminha de gelo lá que tinha. Isso é tinta guache, né, esse sangue, né, esse sangue, enfim, falso, né. Uma coisa que eu estava imaginando enquanto eu estava fazendo era justamente, enfim, dentro do grupo, né, da comunidade LGBTQIA+, etc. Enfim, dentro da comunidade gay, mais especificamente, né, de homens, enfim, cis, né, homossexuais e tal, você tem, assim, muitas divisões, né, e você tem, tipo, as Barbies, que em geral são lá os caras malhados, em geral brancos e tal, e aí você tem, sei lá, os ursos, que são, em geral, esses homens mais robustos, né, gordos, assim, em geral peludos também. E dentro dessas comunidades todas você tem, enfim, infelizmente, né, por conta do machismo e de várias outras coisas, assim, nós não estamos livres, né, dentro desses grupos, assim, disso. Você tem uma certa aversão, né, às diferenças, assim, isso acontece bastante. Então você tem certos predicados, por exemplo, de masculinidade ou de como deve ser o corpo, né, ideal para você estar ali com aquelas pessoas. E aí tudo o que não está ali
dentro de determinado padrão, né, você vai excluindo, assim. Então era o que estava passando pela minha cabeça quando eu criei isso, assim, que eram esses dois ursos aí, possivelmente ursos polares, né, que são ali muito parecidos ou iguais, e aí você tem um outro urso que entra naquele ambiente, que no caso é esse urso panda, né, e que ele é um urso também, mas ao mesmo tempo ele é diferente, então, enfim, acontece... Aparentemente eles estão atacando, né, ele está ali meio acuado, enfim, não sei se é isso exatamente que está acontecendo, mas na minha cabeça é algo por aí, assim. Bom, aí nesse trabalho a gente tem novamente, né, uma cena de caça ou algo que remeta a isso. Aí vocês podem observar essa questão que eu tinha falado dessa água, né, que é muito azul, que em geral eu faço com tinta guache, assim. Então, que remete a essa ideia, né, do cartunesco, né, do quadrinho, do desenho, do artificial, né? E aí, nesse caso, assim, especificamente, eu já não fiz mais assim na casa da minha mãe. Enfim, eu coloquei na internet, na época eu acho que foi no Facebook ou alguma rede social dessas, perguntando se alguém tinha um bidê branco que precisava, enfim, bidê, muita gente até não conhece essa coisa que em geral tinha em casas antigas, e tem povo gritando aqui, não sei se vai sair no som, que em geral tinha em casas antigas, que é esse lugar que ficava ao lado do vaso, né, e que aí você, enfim, basicamente usava para lavar a bunda. Eu podia falar isso de uma maneira mais fina, mas enfim, é isso. Você vai lá, lava a bunda, sai uma aguinha dali. É isso, gente. E aí eu precisava de um bidê que fosse, enfim, que fosse muito branco, né, muito limpo, porque essa imagem especificamente é uma das poucas imagens, assim, eu acho que tem 2 ou 3 imagens na série inteira em que eu fiz especificamente a partir de uma obra da Vilma. Então, esse sentido do a partir de Vilma Martins, nesse caso, eu vou mostrar no próximo slide, foi de fato a partir de uma obra dela que eu construí essa imagem, assim. Inclusive, quem conhece essa obra dela e olha para essa daqui, certamente vai reconhecer. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês. E aí essa imagem, né, de 83, enfim, que é muito parecida, né, muito próxima essa construção assim da imagem, que são essas focas ali, né, que estão dentro desse bidê, assim. Inclusive a questão, né, de não ser tão comum hoje em dia e do trabalho dela, né, tá remetendo, enfim, ter sido feito né, há vários anos atrás. E aí eu acho que por isso que, enfim, eu fui atrás, né, do bidê e tal. Eu fui lá para Jacarepaguá, saí de Belford Roxo para Jacarepaguá, para quem conhece aqui no Rio, é longe, assim, né, uma coisa da outra, para fazer essa imagem do bidê. Foi uma amiga minha que a mãe dela tem na casa dela, né, esse bidê, assim, muito limpo e tal, muito branco. E eu fui lá que eu queria esse objeto específico, assim, para remeter justamente a essa imagem da Vilma, assim. Óbvio que tem algumas diferenças, assim. Na verdade, quando eu comecei, né, a fazer a série, a pensar, né, a série, planejar, assim, conceituar, eu vi que não daria, por exemplo, assim, nos meus trabalhos, especificamente no meu cotidiano, né, na minha série, você tem essa ideia do zoom, né, ou de um macro, assim. Então, em geral, os personagens, as cenas e tal, elas estão aumentadas, né? Você tem um recorte bem pequeno, assim, da área, de maneira geral, né? E no trabalho da Vilma, enfim, nas pinturas, nos desenhos, você tem uma área mais ampliada, né? Uma área maior e tal. Eu até cheguei, nesse caso, a fazer umas fotos mais abertas, mas tem especificidades, né, das linguagens, né, tanto, enfim, do desenho, pintura, ou no meu caso da fotografia, eu senti que não funcionava, assim, para a fotografia, porque um dos recursos que você tem aqui no caso dela, né, é que é tudo muito, apesar de eventualmente você ter uma bagunça sugerida, né, e os objetos meio jogados e tal, mas toda a criação, né, da composição, você tem uma harmonia muito grande, assim, né. E além desse recurso de ter só assim, a área que você quer chamar a atenção, né, que é o que está colorido ali, e o resto está todo, enfim, em geral em preto e branco, tons de cinza e tal. Então isso cria apesar de eventualmente, esse caso nem tem tantos objetos assim, mas
em cenas mais ampliadas, você tem como se fosse uma resolução, né? Até uma simplicidade, assim, ali, e que para a fotografia não funciona, porque aí você tem todos os objetos e a cena fica ali meio perdida. Enfim, tem especificidades, né, de fazer um trabalho em fotografia nesse caso. Esse trabalho, Pantera e Veados, é um dos primeiros assim que eu fiz em que eu não fiz muitas modificações na cena original, digamos assim. Na verdade, eu estava de manhã tomando banho lá no banheiro da casa da minha mãe, e aí essa cena já estava praticamente pronta, enfim, com exceção dos animais, né? Esses vasinhos de plantas artificiais, né, que ela tem assim nesse basculante do banheiro. E aí tinha esse barbeador, né, Gillette, já estava lá. E aí eu vi aquilo assim e veio, enfim, me remeteu, né, a uma cena a uma possível cena que poderia estar acontecendo ali. E aí eu só trouxe assim os animais, né, para montar essa cena assim, que tá até meio curioso, assim, enfim, eu enfim, tem essa família, né? Isso é uma cena, aliás, é uma recorrência também dentro dessa série, vocês vão perceber assim, que tem uma ideia muitas vezes de que esses animais que são as presas, né, ou que são predados, estão ali lutando de volta, né? Então você tem um enfrentamento, não só ali esse possível predador está indo ali matar o outro, destruir e tal, mas você tem, em muitas das construções, assim, você tem essa cena, você tem enfim, essa possível vítima, né, digamos, essa possível presa que revida, né, que não fica ali, enfim, esperando. Então, nessa imagem, assim, especificamente eu pensei, enfim, com esses objetos, né, esses personagens que eu tinha, em construir algo que fosse meio como uma família ali, né, que, enfim, essa pantera tá chegando e aí você tem enfim, esse cervo ali, esse veado na frente, que possivelmente vai tentar defendê-los, ou enfim, algo nesse sentido, assim. Então a iluminação e todos os objetos, tirando os personagens, né, já estavam ali enfim, no lugar, né? Eu vi e fui lá e montei a cena assim, sem. Aliás, eu acho que possivelmente eu usei um rebatedor aqui na frente, né? Aqui embaixo enfim, dessa pedra, para rebater um pouco de luz para os personagens, né? Mas só isso, assim, eu não liguei uma lâmpada externa e tal, não. Eu usei a luz natural mesmo na construção dessa cena. Esse trabalho também teve assim um deslocamento meu, né? Ele foi feito na casa de uma amiga que morava na Tijuca, que hoje em dia acho que não mora mais na Tijuca, mas também não é mais minha amiga. Enfim, acontece, né? Momentos. Ai, gente, tanta coisa nessa vida. Mas enfim, eu fiz lá na banheira da casa dela. E eu via, eu não lembro se eu fui tomar banho lá, teve alguma coisa assim que aí eu vi essa banheira e aí tive a ideia de produzir esse trabalho, então acho que eu fui uma outra vez lá, levei os materiais, iluminação, enfim, a câmera, né, que eu produzo e os animais, né, e montei essa cena dentro da banheira da casa dela. Aí vocês podem notar, né, novamente essa questão dessa água, né, muito azul, que é feita, enfim, com a tinta guache, né, como eu já expliquei. E, enfim, é mais uma cena marítima, digamos assim, e tem essa peculiaridade, né, enfim, essas coisas são de onde de onde sai a água, na verdade, para cair na banheira, né? E, enfim, que lembra um pouco os olhos, né? Uma coisa um pouco surrealista, assim. E aí eu usei isso dentro da composição, né? É uma imagem muito boa, né? Assim, muito esteticamente incrível, aqueles, né? Aí fica falando bem trabalhar, parabéns, Felipe, a louca. Enfim, você tem reflexo, né? Desses olhos, dessa coisa dentro da água também, né? Isso foi uma coisa que eu quis trabalhar, assim. E, enfim, vamos para o próximo.
Então, eu brinquei, né, que eu achava a imagem interior muito agradável esteticamente e tal, e não foi exatamente à toa. Enfim, esse trabalho aí, Simão no Deserto, na verdade, esse título, né, ele é uma referência a uma música da Adriana Calcanhoto, que ela fez a partir de uma entrevista do Joaquim Pedro de Andrade, acho que é esse o nome dele, que é um cineasta que, enfim, incrível aqui do Brasil, e que ele deu uma entrevista para acho que foi uma revista francesa, se não me engano, e aí, dentre outras coisas, né, ele diz assim, a pergunta da revista era por que você faz cinema? E ele dava uma série enfim, de frases poéticas explicando tal, e ela fez essa música, né, musicou essa espécie de poema, né, que ele criou, e aí ele diz no meio, né, desses versos assim, porque vi Simão no deserto, né, que na verdade é uma outra referência. Então é uma referência a Adriano Calcanhoto, que é uma referência ao Joaquim, que é uma referência a um filme do Buñuel, do Luiz Buñuel, cineasta, né? E que um filme muito interessante, inclusive, é um média-metragem assim, quem tem no YouTube, quem quiser assistir, né, vale a pena. E assim, infelizmente, eu não gosto muito dessa imagem, assim, desse trabalho. Isso acontece às vezes, né? Tem dois trabalhos dentro dessa série, assim, que tem quase 50 fotografias, né? Que eu não gosto e esse é um deles, assim, infelizmente. Eu gosto, enfim, da construção, né, da cena, enfim, esse camelo que está ali no meio dessa coisa que talvez seja uma areia movediça ou algo assim, e que é o ralo da pia da cozinha, né? E aí você tem novamente essa coisa enfim, da possível vi. Na verdade, assim, é uma junção também um pouco surrealista, no sentido de que provavelmente os camelos estão em um espaço geográfico e leões em outro, né? Mas, enfim, no mundo da arte a gente cria essas coisas. E aí você tem novamente essa recorrência dessa possível vítima dentro dessa situação, né, específica que está ali, eu não sei se está ajudando o outro ou está, enfim, ali numa situação de enfrentamento, né, com esse leão com hepatite. E aí, assim, eu acho interessante a cena, a construção, inclusive deu bastante trabalho para fazer essa areia movediça, né? Enfim, que eu chamo de areia movediça, que é na verdade aquela areinha que tem nessas, sabe, aquelas garrafinhas que as pessoas, enfim, artistas, tal, artesãos, constroem artesãos, na verdade, né? Artesãos, não artesões. É, aqui errando o português, né? Belíssimo. Mas enfim, são essas garrafinhas que aí eles constroem, né, essas paisagens ali dentro. E aí eu utilizei várias garrafinhas, na verdade, dessas, assim, com a mesma tipo de areia, né, que é uma areia muito fina, para formar, né, essa espécie de laminha, né? E, enfim, eu acho interessante o que está acontecendo ali e tal na imagem, né, narrativamente, digamos assim. Mas, por outro lado, eu acho a imagem muito pobre, assim. Sabe, esse fundo cinza que... não gosto. Não é isso, acontece, é assim mesmo. Não gosto, acho pobre, na verdade. Mas, enfim, fiz, né? Ela existe, faz parte da série, tem gente que gosta e tal, que bom. Compra, né? Essa incrível louca. Tô brincando. Não, na verdade, essa imagem eu nunca... Até hoje eu não imprimi, assim, na verdade tem muitas... Enfim, é uma série grande, né? E aí nem todas as imagens eu já imprimi, né? Tem várias que, enfim, ainda estão por ser impressas e tal. E essa nunca imprimi, enfim, sei lá, talvez eu mude de ideia, né? Mas a princípio eu não gosto muito desse trabalho não, infelizmente, então vamos para o próximo. Bom, e aí a gente vai para esse trabalho, que eu acho que é um dos pontos altos, assim, da série, né? Que chama Paraíso de Jeová.
curioso, assim, porque a princípio era um trabalho que eu também, assim, enfim, enquanto artista, criador, etc., assim, não dava tanta importância, digamos assim. Eu acho que, em parte porque na época alguns dos trabalhos assim requerem, né, enfim, um domínio técnico bastante grande na construção, enfim, da iluminação, do cenário e tal. E esse foi um trabalho que foi super rápido, fácil, assim, de montar, sabe? Então eu acho que no início eu, enfim, como foi fácil, né? Eu não olhava tanto, mas é um trabalho extremamente interessante, assim, eu acho que, enfim, tem esse título Paraíso de Jeová não é à toa, porque ele, enfim, eu fiz, né, tendo um pouco como referência são umas revistinhas, na verdade, né, uns fascículos que as testemunhas de Jeová, em geral, utilizam, né, esse material de divulgação e tal. Isso, enfim, eu tive contato, né, com esse tipo de material, assim, na casa da minha avó, quando eu era, enfim, criança, assim, adolescente. Minha avó, mãe do meu pai, né, que é evangélica, assim como a minha mãe, assim, é evangélica também, não necessariamente testemunha de Jeová, né, minha mãe é da Igreja Batista. E a minha avó, atualmente, eu não sei, não, já foi meio que tudo, católica, né, aquela coisa bem Brasil, assim. E aí, inclusive, eu acho que essa recorrência isso vai aparecer outras vezes aqui dentro dessa série, mas em outros trabalhos da religiosidade, né, especialmente cristã, no caso, vem um pouco daí, né, desse meu contato, né, com isso, muito através de familiares. Eu também fiz um pouco, sei lá, fiz catecismo, repeti, enfim, tem isso, né? Depois eu abandonei. Mas especificamente sobre essa imagem, né, e referência, essa ideia do paraíso de Jeová, que é como eles chamam a Deus, né, esse nome Jeová. E aí tem enfim, é como se lembrasse um pouco uma espécie de arca de Noé, né? Então que esses animais estão, enfim, aparentemente indo todos juntos aí para esse lugar que é paradisíaco, né? Assim, essa imagem, inclusive, que está no fundo, né? É uma daquelas é como se fosse uma tela, um quadrinho, assim, que ele, dependendo do lugar que você olha, ele vai mudando, né, a imagem, assim. Isso é, inclusive, enfim, dentro desse repertório, né, ou desse material, enfim, que está ligado, né, eventualmente ao kit, ao brega, né, ele é uma coisa que é bastante consumida, assim, tipo, eu vejo na casa, enfim, de várias pessoas, na casa, por exemplo, da minha avó, né, você tem uma coisinha assim, e que, enfim, eu utilizei isso, né, dentro desse trabalho. Isso, na verdade, tem relação também com enfim, com um dos ramos, digamos, da minha pesquisa, que é justamente lidar com essa materialidade, né, da imagem, especialmente da imagem fotográfica, né, de maneira geral, assim. E aí você tem esse encontro, né, enfim, dentro dessa narrativa que já é fantasiosa e tal, desses animais que estão indo em direção a um lugar que é possivelmente um paraíso, mas ao mesmo tempo enfim, um efeito ilusório de uma imagem, né? Tem enfim, essa ideia, assim. E aí você tem, na verdade, também, né, uma mistura, assim como nos fascículos, né, das Testemunhas de Jeová, em que você tinha ali, enfim, tanto presas quanto predadores convivendo ali harmoniosamente, né? Então você tem tipo as criancinhas ali que estão brincando com o leão e o leão está fazendo carinho na zebra e, enfim, eles estão todos juntos, né? Assim, digamos, nessas referências, assim. Então foi muito a partir dessa imagem, né? Desse imaginário, assim, que eu construí essa obra especificamente. E, inclusive, tem muitos dos animais que eu utilizo em várias obras, na verdade, né, em vários outros trabalhos, eles estão aí reunidos nessa obra, né. Bom, esse trabalho, Tigres e Veado, você tem novamente essa construção enfim, uma construção desse sangue, né, enfim, desse animal, o veado mutilado, né, enfim, mas que é construído também com
com esse pigmento, né, da tinta guache e tal. E você tem esse enfrentamento, esse possível enfrentamento, na verdade, assim, eu digo que é um enfrentamento, mas enfim, entre esses dois predadores, né, que, enfim, que possivelmente vão disputar essa caça, né, e inclusive essa ideia de um enfrentamento, de um combate, né, de um embate, uma aproximação entre dois iguais, digamos assim, mas com pequenas diferenças. Enfim, nesse caso, esse tigre branco, né? É uma coisa que vai ser muito recorrente dentro dessa série, assim, né? Daqui a pouco a gente vai começar a acompanhar isso. Enfim, esse lugar, assim, essa construção, tem um trabalho que eu vou mostrar em seguida, né? E aí eu vou comentar um aspecto de uma referência, na verdade, que eu usei na construção deles, assim, e que nesse caso daí enfim, eu usei um monte, acho que eu praticamente usei todo o sal que tinha lá na casa, né? Para fazer esse ambiente que para mim é como se fosse meio uma neve, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E eu vou passar o próximo trabalho.